O Ansioso em Quarentena, série Nietzsche, episódio 3.2, último episódio, estreia no YouTube. Sim, minha gente. Nietzscheanamente falando ou não, pouco importa. Eu sei que aqui no canal as coisas às vezes seguem a ordem do fluxo e às vezes do refluxo. Bem, como eu comecei a série Por Assim Falou Zaratustra, embora tenha falado de outras obras, enfim, na verdade eu dei uma pincelada um pouco surreal, misturando conceitos, enfrentando o pensamento e o espírito Ubermensch, Nietzscheano. Eu agi Nietzscheanamente em muitos momentos, porque é impulso, fluxo e potência. Embora não é só isso. E aí por isso que eu também fiz críticas. Enfim, críticas negativas. Ou talvez não tão negativas. A força ativa, a força reativa, o crepúsculo dos ídolos, a morte dos deuses, a morte da metafísica. Enfim. A desconstrução. A palavra que eu poderia utilizar para Nietzsche é desconstrução. A desconstrução da mitologia criada por uma pseudofilosofia, digamos assim. Por uma filosofia falsa que sempre criava um ídolo, algo no qual se segurar, uma moral. Daí ele faz e constrói uma genealogia da moral com sua visão de fluxo e energia, né? E vontade de potência. Ele cria a força ativa e a força reativa, o conceito de força ativa e o conceito de força reativa. A força reativa é aquela que corta o barato. É aquela que diz que você não deve fazer isso porque vai prejudicar outra pessoa. Ou que supostamente vai prejudicar outra pessoa. A força reativa é aquela que te impede de exercer a sua potência máxima. E não, é claro que Nietzsche não estava pensando numa sociedade onde todo mundo devorasse todo mundo, porque talvez cresce, e aí eu não tenho como saber, que exercer sua potência se autorregularia. Talvez como aquelas pessoas que creem que o mercado se autorregula. O mercado se autorregula, mas a sociedade não se autorregula. Então, quem opera o mercado é a sociedade, são as pessoas. As pessoas não se autorregulam. Eu não me autorregulo, você não se autorregula. Nós temos um inconsciente. Portanto, quem tem a oportunidade de fazer o mal, ele faz. Eu te digo com toda certeza. A maioria das pessoas faz. A maioria das pessoas, se tiver uma oportunidade de pegar, pega. Elimina seus inimigos. Portanto, o mercado não se autorregula porque é operado por pessoas. E as pessoas não se autorregulam. E essas energias e esses fluxos também não se autorregulam como ele pensava. Há uma ética. Aí eu digo, Nietzsche, perdoe-me, mas não tem como. Ir contra a força reativa usando de força reativa. Por exemplo, querendo desconstruir um conceito
com o martelo, que representa o deus Thor. O martelo de Thor matou muita gente. Muita gente. E não derrubou nenhum ídolo. Não derrubou nenhum ídolo. Eu vou dizer a você que nem o ídolo do Deus provado por Descartes. Eu gosto de fazer esse tipo de ironia com o autor e usar outros filósofos também para ironizar. O método, o ídolo cartesiano. Tá, foi identificado, mas não morreu, continua até hoje. Primeiro princípio do método cartesiano é a regra da evidência, né? Que está no discurso sobre o método, na segunda parte. A regra da evidência diz que eu só devo aceitar o que for evidente. Quer dizer, aquilo do qual eu não posso duvidar. Porque Descartes partia do princípio de que eu duvido, no caso aquele cogito ergo sum, penso, logo existo, cogito, penso, logo existo, né? Na verdade mais profundamente, duvido e entendo capacidade de duvidar, eu não posso duvidar de que eu estou duvidando. Logo, se eu não posso duvidar de que eu estou duvidando, eu existo. Partindo desse pressuposto é que ele vai e constrói toda essa ideia. Muito interessante, muito bacana, porque ele duvida de tudo que existe lá fora, até de si mesmo, da sua própria existência. E aí daí ele chama isso de alma. Dá um nome. Legal, tudo bem. Vamos lá, Descartes. Vamos lá, Descartes. Continuar com a sua regra da evidência. Muito legal essa regra da evidência. Só devo acreditar no que for evidente. Evidente é isso aqui. Uma marcador de livro, tá aqui, evidente. Eu posso tocar, eu posso rasgar, eu posso morder. Quer dizer, aquilo do qual eu não posso duvidar. Mas espera aí, Descartes, você não falou que pode duvidar de tudo, até disso? Só não posso duvidar de que eu existo e que penso. Só não posso duvidar de que eu duvido. Beleza, você resolveu isso. Não posso, isso eu não posso duvidar. Eu existo. Mas isso não é uma evidência de que isso existe para você, partindo desse pressuposto. Então você cria um princípio, mas você não criou a árvore do princípio, porque aqui a regra da evidência só devo aceitar o que for evidente, quer dizer, aquilo do qual não posso duvidar. Se eu posso duvidar que eu penso, que eu existo, tudo que está fora de mim, eu só não posso duvidar que eu existo. Ou seja, eu posso duvidar que isso existe. Então isso não é evidência. Foi mal. Mas aí eu escrevi, né, em cima, e Deus, cadê sua evidência? Porque ele vai utilizar o mesmo princípio para dizer uma coisa. Onde é que está? As verdades primeiras. Ele diz que temos que encontrar as verdades primeiras. E a única verdade que eu encontrei, Descartes, que eu lamento muito, que a única verdade que eu encontrei é que eu sei que eu existo porque eu cogito. Porque eu cogito, penso, né, sou capaz de duvidar. Não saímos do lugar. Mas a prova de Deus, né, está aqui, eu vou ler. A segunda verdade descoberta por Descartes é a existência de Deus. Uau! Aristóteles já tinha dividido muito bem, não sei para que foi que caralho Descartes foi mexer com isso, o ser e o existir. Ser, coisa de eternidade, coisa que está fora do tempo, porque não tinha espaço-tempo na época de Descartes. Beleza, não existia espaço-tempo, mas existia tempo, temporalidade. Pelo menos isso existia, pelo menos isso ele podia deduzir. Então ele deduziu que
há uma coisa que é e uma coisa que existe. Coisa que é, que existe, existe. E são coisas que... Aí você quer trazer Deus para a existência e pro método cartesiano, né? Blasfemo. E eu que sou o blasfemo. E Nietzsche que é o blasfemo, né? Nossa, o ídolo aqui... Quem é o ídolo aqui? O ídolo aqui é o Deus provado. Por quê? Porque ele dizia... Veja só o raciocínio do cara. Eu penso. A verdade primeira diz, eu penso. Logo, beleza. Eu penso. Mas eu não sou só. O exame de minhas ideias leva-me a afirmar a existência de Deus. Peraí, eu penso, mas eu não sou só. Peraí, como assim não sou só? Quem disse que você não é só? O que o fato de você pensar diz do fato de você não ser só? Porque se toda a realidade fora for um filme da sua cabeça, você é só. Então você é só ou não? Você não sabe. Mas o fato de pensar não quer dizer nada, né? O exame das minhas ideias leva-me a afirmar a existência de Deus. Se o exame das tuas ideias platônicas ou aristotélicas, ou enfim, é Deus quem garante as verdades matemáticas. Lá vem você com o seu ídolo matemática. Eu já falei sobre isso no outro vídeo. Permitindo-nos, por suas aplicações práticas, agir sobre o mundo. Fica assegurada também, diz Descartes, a existência do mundo, campo da atividade do homem. Descartes prova a existência de Deus com um argumento ontológico. E aí, vamos lá. Ontológico, ou seja, o logos, né? O logos, o princípio do ser. O logos, a palavra, o princípio, a essência, e logia é estudo. Bem resumidamente, né? Mas enfim, não é só, vem de logos, né? E ser, né? Beleza. Então o argumento é ontológico. Então vamos lá para a sua ontologia, ver se você é um bom ontologista. Por definição, Deus, né? Com o argumento ontológico, por definição, o ser perfeito é aquele que possui todas as perfeições. Ora, a existência é uma perfeição. Logo, o ser perfeito existe. Sofisma detected. Sofisma. Essa eu não sei. Essa daqui ele não conseguiu enganar nem os padres da igreja, eu acho. Porque bloquearam os livros dele lá. Foram proibidos os livros dele. Nem os padres caíram nessa. Porque assim, esse é teu argumento? O ser perfeito é aquele que possui todas as perfeições. Ora, a existência é uma perfeição. A existência é uma perfeição. A existência é uma perfeição. Por que a existência é uma perfeição? Quem disse que a existência é uma perfeição? Primeiro você tem que definir o que é perfeição para poder depois chegar à perfeição. E aí você entra na palavra existência. Existência é como se fosse uma coisa só. Existência. Existência é existere, ser para fora. Fazer parte do mundo das coisas. Isso prova em que a existência do ser, que transcende a compreensão, portanto, por ser divino, não pode ser estudado e encaixotado numa fórmula, muito menos num sofisma barato desse. Ponto para Nietzsche. Quer dizer, perdeu um ponto. Por quê? Porque não derrubou esse ídolo que continua até hoje. E qual é o ídolo? A matemática, as verdades primeiras, o método. É ele que sustenta os deuses. Porque a gente estuda o método desse jeito.
É por isso que é chato, às vezes. Mas é gostoso, é bacana. É bom, faz assim, fica discutindo com eles, que aí fica legal, fica divertido. E cadê a ética, Nietzsche? É uma síntese compreensível? Pô, é interessante, aí partimos para Hegel. Hegel é muito interessante porque Hegel tem um conceito de você tem uma tese, você tem uma antítese que nega a tese, tem a tese, você tem a antítese que nega a tese. E essa antítese que nega a tese, você vai, trabalha e você cria uma síntese. Aí resolve o problema. Mas a partir dessa síntese, ela já tem outra antítese. Ela tem uma síntese zona grande lá, tem outra antítese. Aí você vai, tese, antítese, síntese. Tese, antítese, síntese. E assim caminha a humanidade. Isso vem do método também de Descartes, porque é construído todo no desenho de Descartes, com os 4 princípios. Eu só li um, não foi? Mas o princípio da evidência, que não prova nada. Ética é a palavra mais sintética possível para se falar em algo que você pode dizer assim, não, isso a gente vai levar a sério como ser humano, como humanidade, como possível. Ética. A ética não está nem na moral, como força reativa, nem na amoral ou imoral do lado da força ativa, sem controle nenhum. Porque se eu fosse força ativa, eu podia fazer qualquer coisa, meus braços poderiam sair do lugar. Força ativa pura é descontrole total, é caos. E existe uma ordem. Apesar do caos. No caos existe a ordem, na ordem existe um caos, há uma síntese. Hegel está certo em algum ponto, agora que síntese? A ética. Essa não exige moral, porque ela por si mesma é ética, ela não consegue ferir princípios básicos, ela não consegue ferir outro ser humano, ela sente a dor, ela se sente no outro, ela é o outro. Ela entra no jogo, mas considera tudo que está presente, ela é atenta, ela tem os olhos abertos. Ontem disseram, a filosofia não é a busca pela verdade. Não. Filosofia é amor à sabedoria. Filosofia é o quê? Filosofia é arte. Filosofia é poética. Filosofia é ética. Filosofia é o quê? Cada manual de filosofia que venha com a definição de filosofia. E a definição de filosofia oficial, qual é? Oficial. Porque ninguém considera, por exemplo, filosofia oriental, que é filosofia. Mas quando é conveniente, aí diz, não, tal coisa tem caráter filosófico. Aí já diz que é filosofia. A filosofia é aquilo que não se pode definir. Isso é a verdadeira filosofia. Por isso que é indefinível. Por isso que qualquer palhaço que venha definir a filosofia e fechar dentro de uma caixinha, bye bye, Brasil. Eu continuo sendo essa metamorfose ambulante. E fui! Falou! Pernas pro ar! Bye bye, bye bye, planeta Terra! Essa porra.